E aí, queridos, vocês estão bom? Graças a Deus. Firme e forte, igual o prego no angu? Não. Deus o livre, né? Está repreendido, pastor. Muito bom ver vocês, queridos. Estamos aqui mais uma vez nessa casa abençoada de oração para buscar poder na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Você que veio a este lugar e deseja receber o batismo do Espírito Santo, você veio ao lugar certo, porque essa é a casa do teu Pai, diz a palavra do Abba, né? O paiinho, paizinho, é Ele que quer te dar bênçãos sem medidas. Ele sabe por que nós não recebemos mais bênçãos? Porque nós somos tudo cabeça dura, irmãos. Nós resistimos à influência do Espírito Santo em nossas vidas para nos abençoar. Se nós entendêssemos, se nós compreendêssemos o quanto Deus anseia derramar bênçãos sem medida sobre nós, se nós tivéssemos noção da qualidade dessas bênçãos e da dimensão dessas bênçãos, se as escamas dos nossos olhos se abrissem, né, fossem arrancadas de nós, né, e nós pudéssemos enxergar a glória de Deus, certamente nós buscaríamos mais a sua presença, certamente nós estaríamos mais na sua casa, certamente mais desejaríamos pela presença de Deus, como diz o salmista, né? O salmista vai dizer: como a corça que anseia por águas, assim minha alma tem sede de ti, não é? Queridos, ali o salmista ele retrata um momento de perseguição, não é? A corça desesperada, fugindo de um leão, primeira coisa que ela procura é água para se refugiar, porque ali ela encontra socorro, ali ela encontra proteção, não é? Assim deve ser a nossa vida, fugindo do diabo, nos aproximando da água da vida, para que nós tenhamos poder na presença de Jesus Cristo. Você que veio a esse lugar hoje, você precisa crer na promessa do Senhor, você precisa crer no teu Deus. Quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele sabe o que Ele está dizendo, irmão. Então, ao sair desse lugar, você tem que sair aqui com o coração transbordando da segurança, da paz que excede a todo entendimento. Você está proibido, em nome de Jesus, de sair daqui com o coração atribulado. Amém? Então, toma jeito, toma juízo. É o que eu peço para Deus todo dia. Amém? E a angústia vem mesmo, né? Sofrimento vem mesmo, ansiedade, né? Mas a gente tem que repreender essas ziquezira, irmãos. Nesse negócio de depressão, né? Eu sei, depressão envolve aspectos e demandas emocionais, psíquicas, mas não é de Deus, vocês concordam comigo? Se não é de Deus, tem que repreender em nome de Jesus, né? Para que haja paz no nosso coração. Amém. Não é? Não é falta de fé que gera depressão, é a depressão que gera falta de fé. Então entregue teu caso nas mãos do Senhor e Ele recupera a tua fé em nome de Jesus. Amém? Tenho dito, vamos lá para a palavra, né? Conversar igual pop na chuva, né? Eita, João, queridos, João, eu gosto muito desse livro, desse evangelho, né? Esse evangelho ele traz para nós coisas extraordinárias. E hoje nós, como eu me comprometi, vamos refletir sobre o capítulo 4. Aqui neste capítulo nós temos algumas nuances e aspectos muito interessantes, né? Quando contrastados com o capítulo 3 do Evangelho. É interessante que o Evangelho de João ele tem assim, uma série de... Queridos, é o que me encanta na teologia, né? Porque a teologia bíblica, especialmente e essencialmente bíblica, né? Quando você faz uma pesquisa, uma avaliação exegética do texto, você mergulha no texto, você descobre e consegue se deslumbrar com conteúdos assim fantásticos. Não dá definitivamente para quem realmente tem, primeiro, a humildade de entender que esse livro foi trabalhado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia é produto do amor de Deus, é Deus falando conosco através de seres humanos, né? Para que a gente pudesse entender a linguagem de Deus. O ser humano é uma espécie de agente humano no processo inspiracional
é apenas um intérprete para que nós possamos compreender a Deus. E olha que ainda tem muita gente que não consegue compreender desse jeito, né? Tendo essa ferramenta nas mãos, utensílios humanos que Deus se utiliza, e ainda a gente quebra a cabeça tentando entender o que Deus quer dizer. Então nós precisamos do Espírito Santo para conduzirmos ao aprendizado daquilo que Ele deseja para nós. João, ele trabalha, é interessante que quando a gente vê a articulação, né, do Evangelho, só a título de introdução, eu não pude trabalhar a introdução do Evangelho, eu gosto de trabalhar o livro na sua amplitude, para depois a gente chegar funilando a coisa, né? Quando diz o texto, né, no princípio era o Logos, não é o Logos, que eu não vou tecer a dinâmica do texto no capítulo 1, porque é de uma beleza descomunal, mas exige tempo da gente. O Logos aqui é exatamente a essência, né, divina em seu poder criador, né? Então, no princípio, em arquê, roi logos, né? Que exatamente essa é a ideia, né? No princípio, quem é o princípio? O arquê, remontando o conceito que temos lá no início das Sagradas Escrituras, né? O princípio, o texto começa assim, Gênesis começa assim, né? No princípio criou Deus céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim, né? Bereshit, né? No princípio, né? Rosh, de onde vem a palavra Reshit, cabeça, né? No cabeça. A ideia em Gênesis é evocar a Trindade, e quando se diz no princípio, no cabeça, aquele que é a base de toda a criação, não é? Essa é a ideia. E aí vai dizer então, criou deuses, bará no singular, verbo usado unicamente para a pessoa divina. Bará só aparece quando é uma obra da criação divina. Alguns se equivocam dizendo que bará é Deus ex nihilo, né? Criar do nada. Não é isso que bará representa. Mas bará só se aplica no texto bíblico à pessoa divina de sua obra criadora, porque é uma criação especial. Não é? E aqui então nós temos uma revelação dizendo que aquele que aparece no texto se refere ao princípio, que é o cabeça. Em Jesus, Deus cria os céus e a terra. Ele é o primogênito da criação, diz Paulo. Logos é a expressão palavra, não é? Muito usada entre os gregos, a partir de Heráclito, especialmente tentando dimensionar desse poder que advém, trazendo existência ao universo. João vai dizer que esse Logos, mencionado pelos gregos, nada mais é do que o Dabar, de Dabarim, a palavra de Deus. A palavra, os 10 mandamentos, Dabarim, não é? Porque caracteriza, enfatiza o caráter de Deus. Jesus é o caráter de Deus, é a própria pessoa de Deus, diz o texto bíblico. E quando nós caminhamos em João, observamos que todos os milagres de Jesus em João não existe sinestesia, não existe toque. Jesus, pela palavra, restaura, pela palavra realiza milagres, pela palavra ele opera maravilhas. Glória a Deus. Quando Jesus disse, não aqui no Evangelho de João, lá no capítulo 4 de Mateus, Lucas também, capítulo 4, Jesus é tentado e o diabo diz: você transforma essa pedra em pão, se você é filho de Deus. Jesus há pouco havia sido imergido na água por João Batista, e diz o texto que quando Jesus saiu das águas, ali o Espírito pairou sobre ele na forma de uma pomba, e a voz do Senhor então disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E agora, no deserto da tentação, da prova, o diabo
começa a dizer: se tu és o Filho de Deus. Como assim, se tu és o Filho de Deus? Eu ouvi de meu Pai as palavras: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra do meu Deus. Eu sei que eu sou filho dele. Glória a Deus. Quando você crê na palavra de Deus, Amém. você crê e nada pode demover suas convicções. Então Jesus é a palavra. É a palavra que realiza o poder da criação. É a palavra que restaura. É a palavra que transforma. É a palavra que traz vida. O Evangelho de João quer caracterizar o poder da palavra. Nem só de pão viverá o homem. Haverá momentos em que você não vai sentir o toque de Deus, mas você precisa confiar na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa é a essência do texto que nós vemos escrito aqui neste contexto. Você precisa confiar na palavra, na palavra que gera vida. E aqui no capítulo 3, como estudamos ontem, temos Nicodemos, um homem conhecedor da palavra, mas que não vivia pela palavra. E era reconhecido, famoso dentre a multidão, era conhecido pelos judeus, era um fariseu renomado, Nicodemos, vencedor do povo. Não era uma pessoa, uma figura, um ilustríssimo desconhecido, era alguém de fato muito conhecido. E nesse momento então, à meia-noite, já entenebrecida a condição do dia, Nicodemos, para não ser percebido por ninguém, tem um encontro com Jesus. Capítulo 4 parece ter outro momento, né? Por quê? Porque no capítulo 4, aqui nós temos não uma pessoa renomada, respeitada dentro de seu povo. Não era um judeu, era uma samaritana, uma mulher samaritana. E nesse contexto, os samaritanos, muitos já sabem, não eram muito bem quistos, né, pelos judeus. Havia uma relação de conflito étnico, né? Por causa da história dos samaritanos. Ao longo da trajetória posterior ali, a divisão do reino do norte, reino do sul. E depois então, com o cativeiro, com o exílio, no ano 702, o povo do reino do norte, os israelitas de fato, né, foram levados como cativos pelos assírios, e era uma política de erradicação de cultura diferente dos babilônios. Quando nós encontramos então o povo judeu do sul, né, sendo levado cativo posteriormente pelos próprios babilônios, ali por volta do ano 605. E com o reassentamento do povo, os samaritanos agora com uma cultura étnica mesclada, né, porque essa era a proposta dos assírios, na sua condição de domínio, a religião ela foi sendo pulverizada, dissolvida numa miscelânea de sincretismo religioso. Ofereceram resistência quando os judeus se estabeleceram em Jerusalém, afrontaram os judeus, criaram uma série de situações adversas, de modo que os judeus realmente foram muito provados. Então isso tudo gerou esse clima de tensão entre judeus e samaritanos. E era uma mulher cuja vida, se você observa o relato, não poderei me deter aos detalhes, mas nós estamos lidando com uma sociedade patriarcalista, né? Ainda com uma ênfase no masculino. Há razões para que fosse dessa forma até aquele momento. Isso não diminui de maneira nenhuma a maneira como Deus vê a feminilidade. O problema é como o patriarcalismo concebeu a feminilidade depois, não a partir de Deus, mas a partir da própria condição humana e machista
que foi se configurando ao longo do tempo. Mas Jesus, na dinâmica do texto bíblico, nós observamos o apreço que Jesus devota às mulheres, o cuidado que ele tem com o feminino, restaurando a identidade feminina. Para complicar, sendo mulher naquela época, ainda a vida daquela mulher era uma vida moralmente incorreta. Ela tinha uma vida bem difícil do ponto de vista moral. E Jesus encontra com essa mulher à plena luz do dia, ao meio-dia. Observe, no capítulo 3, Nicodemos vai em busca de Jesus na madrugada. Aqui, Jesus vai em busca de uma mulher em outra terra, ao meio-dia. Uma história diferente da de Nicodemos. Que contraste! A salvação se estende a todo que crê. Enquanto Nicodemos, Jesus diz, você tem que nascer da água do Espírito, Jesus diz para a mulher, você tem que beber da água da vida. A mudança precisa ser interna e externa. Você tem que revelar Jesus na sua caminhada cristã. Não basta você dizer que é crente, você tem que provar que é crente. Isso é testemunho. E o nosso maior desafio hoje é justamente provar o que somos. Já se diz crise vai, crise vem para provar quem é quem. Nessa mistureba de crenças, e muitos que se dizem cristãos, o diabo constituiu sua Babilônia. E infelizmente, muitas pessoas não conseguem vislumbrar o oceano da graça, de possibilidades da graça divina, para salvar o pecador. E esse pecador, uma vez salvo, se comprometer com o seu Salvador, recebendo como Senhor de suas vidas. Esse é o contexto, queridos. E aqui então, no capítulo 4, nós temos a descrição, do verso 23 em diante. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, só esse versículo me gastaria aqui pelo menos uma semana com vocês. Mas ele tem uma profundidade que retrata um dos aspectos fundamentais da vida cristã. Eu não digo um dos aspectos, o aspecto fundamental. É o único momento em que nós encontramos no texto bíblico Jesus falando sobre adoração de fato e ensinando-nos a adorar. O que é adoração? A gente ouve falar tanto disso, mas a pergunta que eu preciso fazer para vocês é: vocês são adoradores? O que é adorar? Então nós vamos tecer alguns minutos esse material, de modo que ele seja bem esclarecido na nossa cabeça. Jesus conversa com aquela mulher e existe um problema aqui. A pergunta é onde adorar. E Jesus vai dizer, olha, nem lá em Jerusalém, nem em Gerizim, o lugar que vocês têm que adorar, e vocês precisam entender isso, é de uma dimensão não apenas espacial, é de uma reflexão que transcende. Ela está atrelada ao tempo. Porque se você escolhe um lugar para adorar, você cria uma condição que delimita o poder de Deus. Se Deus se restringe apenas à estrutura de um templo, que Deus fracassado é esse?
Salomão, quando foi incumbido de inaugurar o templo, Deus disse: a minha glória não cabe neste lugar. Aleluia. É pequena demais, esse ambiente é pequeno demais para mim. Então eu preciso entender de uma vez por todas que a adoração não remete apenas a um estado, um momento específico num tempo, mas ele precisa alcançar a nossa temporalidade o tempo todo. Ele tem que estar atuando na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração o tempo todo. É por isso que Paulo vai dizer que nós temos que ter uma vida de oração frequente, orai sem cessar. Ouvi de um pregador que dizia: o nosso maior pecado, esse é o nosso maior pecado, o nosso maior pecado é não orar. O nosso maior pecado é não orar. E eu concordo com ele. Nosso maior pecado é não nos relacionarmos com Deus, é termos apenas momentos pontuais nessa intimidade com o Senhor. Essa é a razão do nosso grande fracasso. Na experiência com um ser atemporal, eu preciso transcender, eu preciso me ocupar na temporalidade divina para viver o tempo da eternidade. Porque só vai para os céus quem entender que a eternidade é Deus. Oh, glórias. Eis aqui a dinâmica da nossa experiência. Então Jesus ele vai dizer: vocês adoram que vocês não conhecem. Será que hoje nós não estamos vivendo uma situação semelhante à daquela mulher? Nós estamos adorando aquele a quem não conhecemos. É impossível adorar quem não se conhece. Porque a adoração, a palavra latina, ad orare, orare quer dizer conversar. Quando eu oro, eu estou conversando. Tem gente que se assusta, né? Quando me lembro de alguém que perguntou certa vez, né? Sobre a música de Fernanda Brum: Espírito Santo, ore por mim, né? E aí se assustar: como é que o Espírito Santo orar? Irmãos, é exatamente isso. O Espírito Santo ora, ele fala, ele conversa. O que é um curso de oratória? É um curso cuja capacidade é habilitar o indivíduo para falar. Então, quando eu oro, eu estou conversando. Ad orare quer dizer estar junto para bater papo. Intimidade, irmão. Oh, glórias. É intensificar o nível de relacionamento com o sagrado. É sair da superfície para viver no caudaloso e profundo, nas zonas abissais do oceano da graça de Deus. Você precisa encontrar a camada do pré-sal na sua relação com Deus, porque ali existe poder. Aleluia. Oh, glórias. A palavra hebraica para adorar, sakhar, quer dizer, beijinho na boca, beijinho, né? Beijo, adorar, beijo. As relações familiares, pai beijava seus filhos, realicerçando a aliança, confirmando a aliança. Você não beija na boca de qualquer um. É intimidade. Essa é a experiência de Jesus com sua noiva. Intimidade. Nós queremos ter intimidade em partículas de tempo, de um Deus que transcende o tempo e o espaço. E aí está o nosso fracasso na experiência cristã. E aí está o fracasso nas nossas vidas emocionais. Rodrigo Silva menciona sobre a antropologia filosófica, não é? A filosofia é uma das minhas áreas de articulação de estudo. Posso dizer para vocês que dentro da antropologia filosófica, não é?
existe o chamado homo-religiosos, né? Todo ser humano ele tem uma sede que se identifica com uma experiência religiosa, mesmo que o ser humano não se dê conta disso. Ou ele busca em si, ou ele busca fora de si, através da prática da idolatria, a partir da devoção a uma ideologia, seja ela política, seja ela propriamente filosófica, sociológica. É o que nós estamos enfrentando hoje. Me assusta uma movimentação política na igreja que está vinculada a uma polarização. E pessoas que defendem com unhas e dentes. Eu não consigo entender como é que cristão adventista ainda não se deu conta desse jogo diabólico. Queridos, eu me lembro na primeira experiência envolvendo esse disparate político, né, no âmbito da presidência, e eu dizia, irmãos, a besta do capítulo 13 de Apocalipse, é a mesma besta do capítulo 17 de Apocalipse. Deu para entender? Na época, os dois partidos que disputavam o poder tinham o número 13 e o número 17. E aí queremos arvorar uma defesa em favor de A ou de B. Isso é estupidez, com todo respeito, queridos. Eu falo aqui com sinceridade de coração, é estupidez. Nosso reino é o reino do céu. Aleluia. Eu sei que nós devemos, não estou dizendo que quem deve ser desleixado político, tá? Nós somos seres essencialmente políticos e precisamos ser. Podemos ser ignorantes, mas caiam na real, irmãos. Não vai ser. Até porque eu não tenho pretensão de defender ninguém aqui, tá? Não gosto de fazer disso aqui um palanque político, mas eu gosto de formar os meus irmãos politicamente dentro do contexto bíblico, não é? Nossa solução não está nem Lula nem Bolsonaro, cai na real, e nem qualquer outro indivíduo que estiver ali. A Bíblia diz que o mundo jaz No poder maligno. Então, cuidado. O que eu quero convidá-los a entender de uma vez por todas que a solução do problema humano, da demanda humana, diante das crises que se configuram diante de nós, só tem um valor na equação. Não é uma equação de segundo grau que você tem x linha, x duas linhas, com possibilidades distintas. A solução da equação só tem um resultado, e esse resultado, ele não está atrelado à nossa humanidade, senão a humanidade de Cristo. Então, esse homo religioso, né, o qual eu mencionei aqui, ele clama por uma experiência viva e concreta de adoração. Então aquela situação que a gente fica conversando com a gente é a maior maldição que a gente experimenta. Você fica o tempo todo matutando, falando com você mesmo, você está perdendo tempo. Porque você está tentando encontrar soluções em você e você não tem soluções. Esse monólogo é o vazio da alma. Quando Paulo diz, encha o seu coração com o Espírito, ore sem cessar, ele está dizendo o seguinte: pare de falar com você mesmo. Não perca tempo conversando com você, converse com Deus. Aleluia. Isso é intimidade, queridos. Isso é adoração. Então o texto ele faz menção justamente dessa experiência, mas vem a hora e já chegou. Queridos, não é algo que está para vir. Nós estamos falando do reino da graça, o reino do agora. O reino da glória só se consolida por causa do reino da graça. Só vai para o céu quem experimentou o reino da graça, quem já tem a sua vivência espiritual consolidada. Na crise, a crise não é o momento de você moldar o seu caráter. A crise já revela qual é o seu caráter. A gente fica assim, pastor, quando chegar aqui, eu quero morrer antes, pastor. Alguém já ouviu isso? Já falou isso?
já, né? Minha mãe, vez ou outra, ela fala assim, né? Quem ficar lá, pode ter certeza que vai superar a crise. Aleluia. Se é de Deus e acabou. Ninguém toca a mão na taça, porque a vitória já é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu quero convidar você é compreender que há uma ação trinitariana nesse processo da adoração. Por isso Jesus vai dizer: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Existem duas possibilidades interpretativas aqui quando nós falamos do Espírito e da verdade. O Espírito, a palavra Espírito é uma palavra usada entre os gregos, né? Pneuma. Podia ser traduzida na nossa língua como coisa. Coisa. Sabe aquele negócio que você não consegue descrever? Aí você chama de coisa, de treco, negócio, não é? Trem, é bem mineiro, né? Trem, esse trem, não é? É isso mesmo. Então o Espírito Santo é esse trem, que não dá para a gente explicar. Deu para entender? Quem tenta explicar o Espírito Santo através da lógica humana, né, dessa construção lógica, não que, por favor, que o cristianismo ele é lógico, só que ele é de uma lógica que não tem sua completude, a sua amplitude, é uma lógica limitada, por causa da nossa cabecinha. Ela é isso aqui, queridos. Ó. Aí a gente quer pegar a onipotência, a onisciência, a onipresença, a gente quer colocar na nossa cabecinha e quer conjecturar como é que funciona o negócio. Desculpa, queridos, às vezes eu sou duro nas minhas palavras, mas eu preciso ser. É burrice. A tentativa e o esforço humano de querer criar Deus à nossa imagem e semelhança. Aí vai, faz um produto do barro e diz: não, esse aqui é o meu Deus. Só que há muitos que estão fazendo de forma diferente, de modo mental. Essa experiência é uma experiência indescritível. É isso que o texto está dizendo. Olha, você precisa adorar a Deus porque Deus é Espírito. Então você tem que adorar em Espírito e em verdade. É de uma forma que não dá para descrever. É por isso que o Espírito Santo ele atua em nós. E diz o texto que ele eleva a nossa súplica diante do Pai. Amém. E de que maneira? Com gemidos inexprimíveis. Essa é a experiência do crente. Não tenta descrever a obra do Espírito. Aceite a obra do Espírito na sua vida. Aleluia. Não tenta estabelecer critérios para que a Trindade se revele. A Trindade é o que está escrito e pronto. E aqui diz mais, não é? Em verdade. O que é verdade? Aletheia, né? Alguma coisa que está latente é alguma coisa que está encoberta. Mas aletheia é o que está descoberto. Isso é a verdade. A verdade é a descrição do que é real, daquilo que está posto. Eu não tenho que inventar moda. É aquilo, pronto, acabou. Ah, mas eu acho, eu penso. Desculpa, meu querido, mas o que você acha, o que você pensa, se não tem esse pressuposto, não tem valor nenhum. A verdade de Deus não é uma questão de opinião. E esse é o nosso grande problema. A gente quer relativizar a verdade. Se a verdade é relativizada, não é verdade. Não pode ser aletheia. Porque a realidade é a realidade. Eu posso dizer que aquilo é verde, aquela caixinha de som é verde, é amarela. Posso pensar que é um elefante, mas vai continuar sendo uma caixa de som. Eu posso estabelecer uma série de padrões filosóficos bem elaborados, bem concatenados, com uma logicidade impressionante.
e até confundir a cabeça de vocês, mas aquilo vai continuar sendo aquilo ali. Deu para entender, irmão? Amém. Amém, glória a Deus. Então, conhecer a Deus é necessário na sua dimensão de verdade. Por isso Jesus Cristo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Haderech haemet ha'aim. Quando Jesus dizia isso, ele se referia ao santuário, às cortinas do santuário, que era a primeira conhecida como Haderech, a segunda Haemet, que era do que dava acesso ao lugar santo, e Ha'aim, ao lugar santíssimo. Jesus estava dizendo: eu sou o acesso ao santuário, à presença do Pai, o Santíssimo. Glória a Deus. Eu sou Haderech, o caminho. Eu sou Ha'emet, a verdade. Eu sou Ha'aim, eu sou a vida. Sem mim você não conhece o Pai. Sem mim não existe verdadeira adoração. Sem mim não existe concretude na presença de Deus. Você precisa do Espírito Santo para viver essa concretude, porque o papel e a obra do Espírito é converter a toda a verdade. Por isso o diabo quer destruir a sua concepção da obra da Trindade na sua vida. Infelizmente o diabo está alcançando seu objetivo em muitos irmãos de fé. Eu quero hoje dissuadi-lo dessa ação satânica em nome de Jesus, se isso está atormentando a sua mente. Queridos, essa deve ser a minha e a sua experiência. Esse é o meu convite para você, essa noite. Vivermos uma verdadeira experiência de adoração. Senhor, eu quero, eu preciso, eu clamo, suplico, por favor, habita em mim, arranca de mim aquilo que há de pior. Torna-me um homem segundo o teu coração, uma mulher segundo o teu propósito. Amém. Glória a Deus. Isso é mordomia cristã. Simples assim. É entender que Deus tem que ser o primeiro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Oh, por favor, queridos, é o que nós mais precisamos. Não saia da sua casa. Ao se levantar, por favor, não busque outra coisa. Não tenha como prioridade outra coisa, senão buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Porque aquele que busca vai achar. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Creia na promessa de Deus. Amém. Aleluias. Por favor, queridos. Nosso maior anseio precisa ser Jesus. Nosso maior desejo precisa ser Jesus. O problema é que nós queremos a chamada egolatria, né? É mais ou menos assim. Minha esposa torce para o Vasco. Eu não torço não, viu, irmão? Só estou dando exemplo. E eu torço para o Flamengo. Aí a Tita Cruz está fazendo aniversário. Eu chego lá na loja, compro a camisa do Flamengo e dou para ela: amor, um presentão para você. Olha, eu tenho certeza que é o melhor presente que eu encontrei na loja. E aí eu dou para ela a blusa do Flamengo. Sendo ela vascaína. A gente chega aqui, assim, eu não gosto esse pregador, só Jesus na causa. Não vou na quarta-feira porque não aguento. Ô abençoado, você não veio por causa de A ou de B, de fulano, de ciclano. Você veio porque deseja e precisa de Deus na sua vida. Se você não está vendo por causa disso, você está fazendo a coisa errada. Não é em espírito, não é em verdade. Qual é a intenção do seu coração ao estar nesse lugar? Deus vai levar os verdadeiros adoradores. Deus vai levar os verdadeiros adoradores. Gente que tem intimidade com Ele, que não consegue viver sem Ele. Aleluia. Que toda decisão que toma, antes de tomar, pergunta para Deus: o que o Senhor pensa disso, Senhor? Mas nossa juventude está ficando
desorientada, está perdendo sua referência com doutrinas filosóficas de academias seculares. Entenda academia aqui no sentido das faculdades. Não é que você não deve estudar, não é que você não deve se empenhar no aprendizado. Estude, se dedique. Eu amo estudar, me dediquei a estudar, tenho 3 doutorados. Mas isso nunca me tirou a convicção de que eu tenho um Senhor que é infinitamente superior a mim. Aleluia. Eu não deixei de pensar porque eu sou um cristão, muito pelo contrário. Deus me mostrou o que é viver o cristianismo de verdade, mesmo tendo a inteligência que Ele me concedeu. Sabe por quê? Porque a sabedoria não se herda de uma faculdade, mas uma experiência concreta com a palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Presunção não é presunção, é reconhecer que há um Deus que criou todas as coisas, que está no controle de todas as coisas, que domina todas as coisas. Você diz: Senhor, quanto mais eu aprendo, mais eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu estava essa semana com um dos mais renomados físicos do Brasil e do mundo, na minha casa. E sabe o que eu mais admirei nele? Foi a humildade de dizer, primeiro, que o que eu sei me diz que eu nada sei. E segundo, tudo que aprendi até aqui me revela que, embora nada sabendo, há aquele que sabe todas as coisas. Aleluia. E que, portanto, criou todas as coisas. Glória a Deus. As mentes mais prodigiosas da ciência no Brasil, uma delas é um físico, um adventista do 7º dia. Então não vai me dizer porque você conhece ciência que você se afasta de Deus. Porque a boa ciência sempre vai te aproximar dele, porque ele é fonte de conhecimento. Amém. Então, se você tiver dúvida se está acontecendo alguma coisa errada com você, quanto você mais estuda no banco de uma faculdade, é porque você ainda não conseguiu colocar Deus no lugar dele. Até porque você não tem que colocá-lo, é Ele que tem que colocar você no seu devido lugar. Entendeu, irmão? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero convidá-lo a viver uma experiência de adoração. Amém. Que seríamos de nós sem Deus, queridos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda Palavra sai da boca de Deus. ser adorador. Saia daqui com esse coração convicto: eu preciso ser um adorador. Rasga teu coração. Deus diz assim, né, através do profeta Joel: eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, que era sinal de humilhação, né? Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Chorem entre o alpendre e o altar, clamem por misericórdia, chorem diante do Senhor. Quero dizer o que eu mais peço, o que eu mais desejo, o que eu mais quero. Eu olho para mim mesmo diante do espelho e vejo um monstro que existe diante de mim e que na verdade está em mim. E eu odeio o que eu vejo. E eu falo com Deus: Senhor, eu ainda sou isso. Mas graças a Deus, porque já não sou mais o que era antes. Glória a Deus. Então, querido, isso tem que ser vivido no altar. Se humilhe, chore, clame, fale com Deus, denuncie a tua vida pecaminosa diante de Deus, para que Ele a seu próprio modo te exalte. Hoje eu quero convidar você a deixar Deus ser Deus na sua vida. Quando aquela mulher teve aquela experiência, algo extraordinário aconteceu. Ela não conseguiu se conter, seu coração foi abalado, restaurado, renovado. A água que ela bebeu limpou a sua vida, arrancou o pecado de si. Ela não teve outra alternativa senão dizer: que homem extraordinário é esse, com o qual eu tive uma profunda experiência. E ela então sai daquele lugar e ela vai atrás das pessoas para dizer: eu preciso contar. E observe que estamos falando de uma mulher cuja vida era questionada pelo próprio povo dela. E ela fala com intensidade, e a coisa começa a se alastrar, e as pessoas querem conhecer esse homem. Queridos, quando você tem Jesus na alma, é impossível você ficar calado. Se você está calado, é que tem alguma coisa errada.
Você fala, você fala, você fala. É com a sua família, é com o balconista lá do supermercado, né? É com o seu mecânico, é com o seu médico, com o seu advogado, e você vai falando, porque não dá. Você quer Deus, você deseja Deus, te chamam de doido, mas a palavra não diz que é a loucura da pregação, irmão. Deus quer fazer isso em você hoje. Oh, queridos, como eu gostaria eu sei, mas de pegar o impacto que eu sofro quando eu leio essas palavras e colocar de fato na tua alma, no teu coração. Não saia daqui do mesmo jeito. Por favor, não saia do mesmo jeito. Eu imploro a você. Por favor, eu imploro a você. Não saia do mesmo jeito. Aleluia. Porque Deus quer fazer a obra na tua Amém. vida. Aleluia. Você gostaria de dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero viver essa experiência. Amém. Não aguento mais. Estou cansado. Valeriano em Montes Claros era um homem que servia, aprendeu desde a infância a servir ao demônio. Uma religião considerada profana, né? E ele tinha uma angústia, ele estava sendo preparado para ser um pai de santo. E ele sofreu uma angústia no coração, ele não teve contato com o cristianismo. E em dado momento ele falou para Deus, aquilo que ele tinha de conhecimento, ele falou: Deus, eu quero realmente conhecer o Senhor, me fala como eu posso te conhecer. E ele então teve um sonho. E o sonho que ele teve, ele viu uma árvore, ele nunca tinha lido a Bíblia, e na árvore tinha 12 frutos. E então quando ele foi pegar um fruto para comer, o anjo disse: não pegue, porque para você comer você tem que morrer. Ele acordou assustado, né? Ele tinha ao mesmo tempo visto a figura de uma pessoa lhe apresentando um livro. E ele então nunca mais se esqueceu daquele sonho. Toda vez que chegava alguém para apresentar algo diferente do que ele cria, ele recebia em sua casa. Especialmente quando tinha um livro nas mãos. E um dia, Carlos resolveu visitá-lo, oferecendo um estudo bíblico. Valeriano aceitou com prontidão. E enquanto eles estudavam a Bíblia, o tempo ia passando, Carlos, sabendo da história de Valeriano nunca tinha contado do sonho, né? Carlos agora disse: é chegado o momento de fazer um apelo, eu vou fazer um apelo agora. E quando ele faz o apelo, orando a Deus, né, para que Valeriano tomasse a decisão, mal sabia Carlos que Valeriano já havia tomado. E Valeriano disse assim: olha, Carlos, deixa eu te contar uma coisa, eu nunca te contei esse sonho, mas eu vou contar hoje. Hoje eu entendi o que representa o fruto, a árvore com os 12 frutos, é a árvore da vida. E eu descobri que para ter acesso à vida eterna eu precisava morrer para os meus pecados. E quando você colocou o pé na minha casa, quando eu abri as portas para receber você, no sonho Deus havia me revelado que era você, o homem do sonho era você. Verdadeiros adoradores. E eu tive a alegria de batizar Valeriano no ginásio de Montes Claros, enquanto o pastor Alejandro Bulhão pregava. Será que estou falando para alguém que está com sede? Jesus hoje quer oferecer para você água viva. Porque você está lutando contra Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Viva a experiência de Deus e Deus fará de você um ser humano feliz e realizado. Deixa Deus ser Deus. Aleluia. Nós temos mais uma música especial. Oh, glórias. Uma pessoa muito querida por sinal. Eu quero convidá-lo hoje a tomar essa decisão. Eu sei que não é fácil viver essa experiência. Pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que, embora tenha vivido a vida na igreja, nunca tenha experimentado a verdadeira essência da adoração. Hoje você precisa romper com esse invólucro para que você possa ter a sabedoria de Deus. Querido, a sabedoria de Deus é tudo que você precisa. Você não precisa, tudo bem, é interessante que você tenha um diploma, mas definitivamente não é isso que você precisa para ir para o céu. As pessoas mais simples são as que mais me ensinam, porque elas são vocacionadas por Deus
para reconhecer a obra de Deus. Hoje eu quero convidar você a ter essa experiência concreta de adoração. Então, alguém aqui que gostaria de dizer para Deus, hoje eu vou pedir para você vir à frente, mas eu quero perguntar hoje, você aceita dizer para Deus, Senhor, eu quero, eu desejo, eu tenho sede, me faça um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Eu quero conhecer o meu Pai, Paizinho, querido, você pode chamar a Deus de Paizinho. Amém. Só a intimidade é que te proporciona essa autoridade. Amém. Deus abençoe sua vida. Pai, Paizinho, fala isso aqui, Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por nós. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. O Espírito Santo vem, o Espírito Santo vem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por nós. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor
colocar Jesus como o centro da sua vida, da sua entrega. Deixa Deus ser Deus. Eu sei que às vezes é difícil, mas todas as vezes que eu tomo decisões sem consultar o Senhor, eu dou um tiro no pé. Hoje eu quero convidá-lo a depender de Jesus. Dependa de Jesus. Dependa de Jesus. Torne Jesus sua maior prioridade. Lute contra si mesmo. Lute contra si mesmo. Deixa Deus vencer as suas batalhas. Quarta-feira, né? Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Eu quero desafiá-lo a vir na quinta também. Vocês aceitaram o desafio? Porque eu queria ainda dar mais um recado depois da quarta. Na quarta é o segredo da felicidade. Na quinta, eu conto depois. Vamos orar? Diga aqui. Posso oficializar? É que nem seja para onde eu vou pregar, né? Quinta-feira eu estou aqui. Amém. Se vira. Ó, lembra, hein? Mas eu vou fazer a pressão do texto de hoje. Vamos orar, queridos. Oh, meu Deus, esse povo tão lindo, tão maravilhoso, tão especial. É o meu povo, é a minha igreja. É a tua igreja, Senhor. É Aleluia. o teu povo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou tendo o privilégio de conhecer um pouquinho mais dos teus filhinhos, meus irmãozinhos de fé. Senhor, como eles são meus irmãos de sangue, pelo sangue de Cristo, eu posso dizer que eu os conheço bem, Senhor. Tenho certeza que tem gente aqui que está lutando aí com problemas que envolvem suas vidas financeiras. Tem gente aqui, Senhor, que descobriu uma doença grave. Ou gente intercedendo e clamando por um ente querido que está passando por momentos difíceis. Deus querido, revela a tua glória. Ouça o clamor dos teus filhos. Atenda às necessidades deles, porque eu sou especialista nisso. E a eles a vitória, Senhor. E paz que excede todo entendimento. No nome santo de Jesus nós te pedimos, Senhor. Torna-nos, por favor, Senhor, verdadeiros adoradores. Porque o que nós mais precisamos, e é apaixonante isso, Senhor, te conhecer não apenas porque ouvimos falar, mas hoje, porque nossos olhos pela fé te veem. Despeça-nos com essa certeza e abençoa-nos nessa semana. Amém. Com sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nós que o Senhor por vocês, vão em nome de Jesus.